a comentarista das quintas-feiras do Jovem Politicando. Leandra, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes. Tudo ótimo, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo também, Leandra. A gente tem assuntos a comentar, tem muita coisa a comentar, mas antes eu queria saber como está o andamento do projeto Jovem Politicando e sua expansão para a região do Triângulo Mineiro, para outras regiões do Brasil. E é claro, o Jovem Politicando está também com uma camiseta modelo e você está com ela, né, Leandra? Tá aí, ó, toda de amarelo. Com ela agora. Deixa eu dar um destaquezinho aqui, vamos lá, deixa eu afastar um pouquinho aqui, que aí, ó, prontinho, agora sim, tá dando pra ver a camiseta do Jovem Politicando. Isso. Idealização sua? Oi? Foi uma idealização sua? Foi juntamente com um colega meu que ele me ajudou na arte, mas foi uma idealização em conjunto, assim. E ficaram lindas, a gente está conseguindo vender bastante essas camisetas aqui na cidade. A gente vendeu também em Patos, vendeu em regiões vizinhas. Tem gente até de outros estados querendo adquirir uma camiseta do Jovem Politicando, então já aí dá para ver o nosso alcance em outros estados pelo país. Que bacana, eu fico contente demais. Então a expansão do Jovem Politicando está de vento em popa. Graças a Deus, o Jovem Politicando ele tá ganhando força, ele está se desenvolvendo, apesar de ser um projeto embrionário, né, que a gente está alçando voos aos poucos, mas a gente está com os nossos primeiros projetos em pauta e em ações, principalmente aqui na cidade de Uberaba. Como a gente tinha comentado na última semana, o movimento Meu Primeiro Voto é a primeira ação, né, de fato externa do projeto, em que a gente tem como objetivo principal incentivar a juventude na emissão do título de eleitor e, consequentemente, incentivar a consciência política sobre um voto consciente, porque não basta só a gente tirar o título e depois lá na frente não votar com consciência, escolher qualquer pessoa, que aí não faz sentido, né? Então esse movimento ele foi criado já faz uns 3 meses, 4 meses, foi no início do ano que ele estava sendo planejado. E com isso, a gente foi fazendo visitas em várias escolas aqui na cidade. A recepção foi muito calorosa, foi muito bacana por parte dos jovens. A gente percebeu que o projeto está atingindo seu objetivo, que é propor essa consciência política nos jovens. E quando a gente foi apresentar o projeto, foi apresentar o movimento, eles ficaram super assim, interessados, querendo saber mais, querendo participar. Então, até agora, a gente visitou as escolas, foi em algumas instituições também. E nossa próxima ação vai ser nas ruas, em contato com o povo, em contato com a juventude. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, além, é claro, dos conteúdos que a gente vem produzindo diariamente no nosso canal lá do YouTube e também no Instagram. São conteúdos políticos, de relevância política municipal e também a nível federal, trazendo alguns assuntos que são de relevância para o jovem passar até maior contato com esse assunto, de forma simples, de forma dinâmica, na linguagem do jovem. E, inclusive, essa semana no comecinho dela, o Jovem Politicano fez uma entrevista com a Rádio 98 Clube Patos de Minas, ressaltando essa importância do título de eleitor, o porquê que o jovem ele não está tirando, teve esse decaimento percentual gigante registrado pelo TSE, que nem 10% do total da juventude ainda tinha tirado o título. E a gente ressaltou essa importância. E Leandra, o que explica o baixo número de eleitores com menos de 18 anos no país? Você conseguiu já identificar isso na sua luta, no Jovem Politicando? Não, o cerne desse problema, dessa problemática, é o desinteresse. Quando você está desinteressado por um assunto, qualquer coisa que esteja ligado intrinsecamente a ele, você não vai se interessar. Por exemplo, o título de eleitor, que está ligado intrinsecamente com política. Logo, se eu não me interesso por política, eu não sou incentivado a entender mais sobre esse assunto, a estar ali, de fato, perto, e tentando entender, acompanhar os assuntos diários, é óbvio que eu não vou me interessar por tirar o título. Se eu não gosto de política, eu não vou querer fazer algo que envolva política. Então, esse está sendo o principal ponto que traz esse baixo número de participação dos jovens e principalmente na tiragem do título de eleitor. E aliado a isso, eu digo que não é o jovem que não gosta da política, é a política que não gosta do jovem. Por quê?
O jovem ele nunca foi incentivado a aprender política. Ele vive aonde? No ambiente familiar e no ambiente escolar a maior parte do tempo. Nesses ambientes não há um incentivo para ele aprender política e para ele ter contato com esse assunto. Se não há incentivo, ele vai buscar incentivo da onde? De lugar nenhum, a não ser que seja um incentivo próprio, que no caso é o que aconteceu comigo e com alguns outros jovens aqui da minha cidade. Então esse é os dois principais problemas, é a falta de interesse, né? Esse desinteresse e a falta de incentivo para ele participar e querer discutir e aprender mais sobre esse assunto, sobre política. Eu, sinceramente, nesse ponto, eu sou favorável da criação de um partido feito só por jovens, porque, sinceramente, os que aí estão, é como se o jovem tivesse que pedir regalia, é como se o jovem tivesse que pedir um favor para ingressar nos partidos que hoje existem. Por isso, então, eu seria favorável. Mas de esquerda, direita, centro, não interessa. Um partido que existisse, que tivesse abertura de forma completa e sem nenhum empecilho, empecilho que eu digo do ponto de vista tudo dentro da lei, né? E também, além disso, um ponto interessante que é bom da gente ressaltar é que não fique moroso, não, e que seja com boa vontade, porque jovem, quando tem boa vontade, tem, quando não tem, não tem. É 8 ou 80. Ô, Leandra, e que papel que tem o jovem no rumos da República desde a redemocratização? A gente sabe que o jovem foi o principal responsável pelas diretas já, né, Leandra? Sim, de movimentos estudantis ele teve participação forte. Diretas já, o movimento Caras Pintadas, teve movimentos estudantis diversos, a Primavera Secundarista também, que foi contra os cortes na educação. Teve outros movimentos, além desses que eu citei, como o de junho. Então, o jovem ele sempre teve participação efetiva nesses movimentos protagonistas de desenvolvimento social e principalmente de mudança efetiva na política, o que é interessante. Tem jovem que participa e que, de fato, traz a mudança e que quer participar, mas a maioria não se interessa. E aí que vem, não é um problema, mas o interessante é que, apesar do jovem, da maioria, né, dos jovens não querer participar, a gente observa que a juventude, quando participa, ela traz mudança. Um exemplo é aquele movimento virtual que aconteceu na internet com a hashtag #AdiaEnem. O que estava acontecendo? Foi um movimento de pandemia, houve um retrocesso educacional, os jovens ficaram imersos ali a uma problemática sanitária, juntamente com a falta de capacidade de aprender naquele período, que estava muito complicado. Então, em meio a isso, não estava dando certo para o Enem acontecer naquele período justamente. Então, o que era o mais favorável a ser feito? Uma adiação para a prova ser realizada um pouco tempo depois, para que os jovens, os alunos, eles pudessem ter um tempo a mais para estudar e se preparar e aí sim entrar na faculdade, na universidade, né, que é o sonho de todo estudante, justamente para entrar no mercado de trabalho depois, enfim. E justamente foi aí que o jovem mostrou a sua força e participou. Os jovens das escolas públicas, eles realizaram um movimento virtual e a hashtag utilizada era #AdiaEnem, com o objetivo de adiar e propor esse adiamento da prova do Enem, no caso. E aconteceu. Um projeto de lei ele foi feito através do Senado, ele aprovou e aconteceu o adiamento da prova. Fora esse exemplo que eu acabei de citar, tem a Primavera Secundarista, que foi contra os cortes de educação. Então, o jovem ele já mostrou a sua força. Inclusive, Matheus, essa possibilidade que a gente tem hoje dos jovens, a partir de 16 e 17 anos, poder votar, também foi uma conquista da juventude, porque isso não era favorável, não era permitido antigamente. Os jovens com 16 anos não podiam votar. Mas a juventude foi lá, pressionou, falou: a gente pode sim, a política também é pra gente, a gente tem capacidade de escolher uma pessoa que seja, que possa levar os rumos do nosso país e me representar. E através da força da juventude, desse arder interno que todo jovem tem, que a gente conseguiu agora essa aprovação e essa permissão de que os jovens a partir de 16 anos possam votar. É uma curiosidade interessante e que evidencia cada vez mais, né, esse diálogo que a gente está tendo agora, essa premissa de que a juventude, quando quer, ela faz, e quando faz, acontece.
Muito bem, são 6h52. Eu tenho a participação do ouvinte, Leandro, aqui no nosso WhatsApp. O Hélio, boa noite. O Hélio está participando com a gente. Boa noite, Matheus e ouvintes. Como votar com consciência se os políticos não têm consciência? Eu observo que mesmo aqueles que se dizem os mais corretos possíveis e que pregam os valores, que pregam a ética, na campanha, quando chega lá, Leandro, acho que fica muito fácil. É como se tornasse um síndico de um condomínio. É muito fácil colocar a mão no dinheiro dos outros. O Baltazar Pacheco, vamos ouvir o Baltazar, de André Xé na sintonia. Boa noite, Matheus. Boa noite, Leandra. Boa noite a todos. É o Baltazar. Entrar só na conversa de vocês aí um pouquinho, Matheus, sobre os jovens da política. A gente torce para aparecer muitas pessoas igual vocês que estão preocupados e tem que aparecer mesmo, porque o jovem está muito desmotivado, está muito descrente com a política, sabe? Parece que ele não quer, parece que o que ele está vendo ele não gosta, sabe? E fala, não vou entrar nisso não, porque eu acho que o problema não é o jovem, o problema é os poderosos lá em cima que não dá exemplo de jeito nenhum. Você só vê sacanagem, você só vê sujeira, você só vê bagunça. Pede-se, tem há 20 anos, 30 anos que a gente acompanha a política, vem orientando o povo. De primeiro o povo não era bem orientado, mas hoje é. De primeiro, eu lembro que a gente morava na zona rural, um candidato chegava lá e falava assim com o povo, falava assim com os eleitores, vocês vão votar nesse candidato e pronto. Nem sabia de nada o que estava acontecendo. E o povo votava, muito errado. Votava, nem sabia quem estava votando. Hoje as coisas estão mais claras, mas mesmo assim o povo está muito desacreditado, porque os candidatos que estão entrando aí, a gente vê que são escolhidos entre os melhores, só porque depois que bate lá dentro, meu filho, depois de bater lá dentro, não tem como. O cara vai fazer uma coisa, ele cerca, ou o cara tem que ficar no cantinho dele, aí perde todo o prestígio dele. Nem candidatar mais, o cara não pode candidatar, porque não tem como nem entrar na política, porque não consegue, porque não fez nada, porque está num ambiente onde ninguém gosta de fazer, só gosta do errado, né? Mas vamos colocar na mão de Deus, porque se não cuidarmos dos jovens, como será o futuro, né, Matheus? Abração, com Deus, obrigado, tá? É a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98. Leandra, se você quiser fazer uma referência a respeito do comentário do Baltazar, eu particularmente considero que nós temos pouquíssimos jovens inseridos na política, e além de ter pouquíssimos jovens inseridos na política, o Baltazar resumiu muito bem aqui agora. Resumiu muito bem a linha do tempo relacionada à política, viu, Leandra? Sim. O que eu defendo primordialmente não é somente a entrada de jovens no meio político, como assim? Jovens serem políticos, né, com mandato, mas principalmente é fortalecer na juventude em si, de uma forma totalitária, a consciência política. Por quê? Pensa comigo. Quando uma sociedade ela tem consciência, ela tem reflexão, ela tem criticidade, seu sistema cognitivo ele já está trabalhado de uma forma de que você vê um assunto, você critica, você pensa, você repensa, você avalia se aquilo realmente é coeso, se não é coeso, se faz sentido, se não faz sentido, nada vai te abalar, nada vai manipular você. Essa é a questão. Uma sociedade consciente, ela é imanipulável. Esse deve ser o cerne da educação política, é o que eu defendo. Uma educação política na sociedade e principalmente nos jovens, porque os jovens, eles são o nosso futuro, é a nossa próxima geração. É quem vai estar no lugar de você, Matheus, é quem vai estar no lugar do nosso futuro presidente, os nossos futuros deputados. É crucial que mais jovens participem da política, mas o primordial de tudo, que eu defendo, é uma consciência política na sociedade, porque a sociedade ela tem o poder de mudar a política por completo. Os processos de impeachment, por exemplo, são um exemplo claro disso. Os processos de impeachment, eles são aclamados pela população. O povo vai lá, pede, consegue. Então, o povo ele precisa, primeiro, se unir. Segundo, ter consciência. Terceiro, estudar. E quarto, entender qual é o papel dele na sociedade, como cidadão fiscalizador, pertencente a um grupo plural. Quando eu digo plural,
tá tendo ali o viés de defender o seu ponto de vista, mas também saber respeitar os ideais das outras pessoas e ter uma comunicação não violenta. E, por último, saber ter harmonia com as outras pessoas. Se a gente tiver esses 3 pilares, pronto, a gente tem o que a gente precisa para o Brasil estar cada vez melhor. Por quê? Uma sociedade consciente, que tem reflexão e que, consequentemente, sabe ouvir as ideias de forma respeitosa, a gente vai, consequentemente, saber escolher uma pessoa responsável para me representar. Eu vou saber identificar quando algo de errado está acontecendo, quando algo de errado não está certo. E aí eu vou ter uma capacidade de refletir aquilo e também propor uma mudança. Esses são os principais pilares. E também eu queria responder e agradecer a participação, primeiramente, do Baltazar. Eu adorei seu comentário. E também do Hélio, que ele tinha me perguntado como que faz para a sociedade votar, ter consciência, se os próprios políticos não são conscientes. Bom, a sua pergunta já te respondeu. Se os políticos não são conscientes, a primeira coisa que a gente deve fazer é tirar esses políticos inconscientes. É a primeira coisa. Se uma pessoa tá ali, você tá vendo que ela não tá te representando, que ela não tá cumprindo o papel dela, você vai deixá-la ali de novo? Ou você vai eleger essa pessoa de novo? Ou você vai propor uma mudança? Você vai querer renovar o quadro político atual nosso? Então, já a primeira reflexão. Segundo lugar, como que a gente pode escolher a pessoa certa? Que isso a gente vai debater e debate bastante no Jovem Politicando. Você tem que observar se as propostas apresentadas, elas estão evidenciando uma ruptura real para os problemas que nós temos. Então, primeiro, você tem que suspeitar de falas milagrosas, de falas heróicas, porque isso não condiz com a realidade. Um candidato a vereador chegar perto de você e falar: eu vou construir um postinho de saúde no seu bairro. Não vai. Se você for consciente e entender sobre política, você vai ver que esse papel não é dele. Já está aí o primeiro passo para a mudança. Segundo, analisar também a trajetória dos candidatos, porque a trajetória vai dizer muito bem que tipo de pessoa que ela é. Se ela já trabalhou em prol do povo, se ela tem um estudo. O estudo ele é crucial para a gente desenvolver ainda mais leis que precisam realmente de estudo. E verificar se as suas perspectivas, no caso do candidato, elas estão de acordo com os direitos humanos. E se elas não estão buscando representatividade política somente para se autofavorecer. Você também deve prestar atenção no uso de palavras de impacto, geralmente utilizada em campanha eleitoral para conquistar a sua atenção, para conquistar a massa populacional. Analisar o que significa cada palavra, o que significa cada expressão, posicionamento. E, sobretudo, se as propostas dos candidatos elas não estão atentando contra a vida das pessoas e se não são utilizadas de meio de interesse pessoal ou não, né? Então é isso que eu deixo de recado para a população. E Leandra, eu queria compartilhar algo com você, porque eu me recordo ali em meados do ensino fundamental e também no médio, principalmente no ensino fundamental, a gente tinha uma disciplina, ensino religioso. Eu não faço ideia se essa disciplina ainda existe no ensino fundamental. E aí, é claro, ali fala sobre autoestima, sobre sonhos, desejos. E eu me recordo, Leandro, e olha para você ver como que são as coisas. E aí, eu gostaria de saber de onde que surgiu esse seu anseio por política, de onde surgiu essa sua paixão pela política. Porque comigo, sendo bem sincero, e aí eu consigo lembrar disso. Ah, Matheus, o que você sonha pro futuro? Não, professora, eu sonho em ser presidente da República. Um sonho muito grande, muito distante, mas era o que tinha. O que você... Meus colegas, bombeiro, policial, professor. Então, naquela época, sem maturidade ainda, ali com os meus 11, 10, 9, 10 anos, eu já afirmava isso. Não, meu sonho é ser presidente da República. Confesso que eu sempre fui um apaixonado por política, desde as primeiras disciplinas, geografia, história, gostava muito, principalmente geografia, a questão geográfica, apaixonado com história e geografia, sempre fechava e aí tinha aqueles pontos extras. Eu me recordo muito bem, os meus boletins, eles ficavam com 102, 103, porque era assim, eu era fissurado por geografia e história. E de lá pra cá, então, minha paixão pela
política aumentou. Tive oportunidades de assessorar um candidato a deputado estadual, depois candidato a prefeito, e também trabalhar com redes sociais de candidatos a vereador. Achei muito interessante porque essa relação política, e a gente aprende muito quando está nos bastidores. A política, ela é interessantíssima. O que não pode acontecer é a pessoa se deixar levar pelas facilidades que ela tem. Primeiro ponto que eu observo é, a partir do momento em que a pessoa é eleita, tudo bem, ela é uma autoridade, mas perante a população, é o prefeito, é o vereador, é o deputado, mas perante a população, ela tem que permanecer com sua humildade de entender que qualquer pessoa que cercar lá na rua, é claro que a gente tem, e aí é um outro ponto que eu vou citar daqui a pouco, é claro que a gente tem outras condições também, como e isso acontece muito em cidade de interior. Me dá um saco de cimento que eu voto em você, me dá telha que eu voto em você, vou construir meu muro, voto em você, me dá areia, eu voto em você. Pô, peraí, uma cesta básica, eu voto em você. E aí as pessoas vão construindo essa relação que, no meu ponto de vista, não é a correta. Tudo bem que isso gera voto, mas isso não é a forma mais correta de se fazer política. Por quê? Abre margem a, no futuro, você ter que, a depender da relação, ter que retribuir. E essa retribuição é que aí nessa retribuição começa a abrir margem para a maioria dos políticos que erram, infelizmente. Mas, Leandra, eu gostaria de saber de você agora, de onde surgiu essa paixão sua por política? E, é claro, eu tenho 25 anos, você é muito mais nova do que eu. Como uma jovem mulher nova se apaixonou pela política? Tudo começou quando eu passei a ter noção das coisas, né? Na escola mesmo eu comecei a perceber ao meu redor o que de errado estava acontecendo. Então foi a partir dessa noção que começou a surgir em mim um sentimento de estranhamento e de uma revolta. Por que isso está acontecendo? Por que aquilo ali é assim? Não é assim que deve ser. Então, é a partir desse sentimento interno de querer mudar o que está de errado, de você querer refletir o porquê que as coisas são assim, sendo que deveria ser de outra forma, que passou a despertar em mim o interesse por algo político. Só que, inicialmente, eu não tinha essa percepção de que eu estava gostando de política. Política que eu falo na questão institucional, de querer saber e gostar de como que a política municipal acontece, Câmara de Deputados, vereadores, esse tipo de política eu não tinha noção ainda. Mas eu tinha os preceitos mais importantes que toda pessoa precisa e deve ter para gostar de política. É a percepção de que na sua volta tem coisas que não estão de acordo, que elas precisam ser melhoradas. Então você tendo essa noção, você tendo essa percepção, começa a surgir em você esse sentimento que eu acabei de dizer. Então foi lá no período do ensino fundamental, que eu estava com os meus 12, 13 anos, eu comecei a sentir isso, perceber que eu precisava fazer algo, porque eu via que nada estava sendo feito, então eu tinha que colocar a mão na massa. Então foi um sentimento interno, foi algo meu mesmo. E aí eu comecei a participar de projetos, e a primeira ação que eu fiz foi me candidatar como presidente do Grêmio Estudantil. Eu defendo isso para todo jovem que chegar aí perto de mim e falar como que eu começo. Presidente do Grêmio Estudantil, participar do Grêmio Estudantil. Porque é o primeiro contato que você vai ter com algo político de forma estruturada, da forma mais simples possível. Por quê? O Grêmio Estudantil na sua escola, você vai ter que elaborar projetos de melhoria para a sua instituição escolar, você vai ter que ter a percepção do que está acontecendo na escola que precisa ser melhorado. Então, você tendo essa noção inicial de algo que é próximo, que você vive todo dia, você já vai estar preparado para ter uma visão mais aberta do que acontece na sua cidade e, consequentemente, no seu estado e depois no seu país. Foi daí que começou a moldar em mim aquele sentimento de, nossa, eu estou gostando disso, eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais. Aí eu fui participei do Grêmio Estudantil,
depois eu comecei a entrar nas Olimpíadas Escolares nas escolas. É claro que isso também teve uma influência na forma minha de agir, de pensar e de querer participar das coisas. Mas o que eu falo que realmente foi crucial foi quando eu participei da campanha eleitoral municipal da minha cidade. Porque aí sim eu tive contato com a política de fato. Eu passei a prestar atenção na forma que um político ele abordava uma pessoa, nas falas deles, o que eles prometiam. E aí eu pensei, nossa, será mesmo que um vereador ele pode fazer uma creche? Nossa, será que é tão simples assim? Eu vou votar naquela pessoa porque, nossa, ela me prometeu que vai colocar a luz na minha casa, eu preciso disso? Será que é assim? Eu comecei a pesquisar e eu vi que não era dessa forma. E isso começou a me instigar a querer cada vez mais aprender esse assunto e aprofundar, para que eu fosse uma cidadã mais consciente. Alguém que queira buscar a mudança para o lugar onde eu moro e para a minha realidade ao entorno de mim. Então foi isso, foi uma trajetória que começou com simples passos, mas que foram passos cruciais e de extrema relevância para a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho aqui a participação da Maria Maura, que está dizendo o seguinte, está pedindo, a frase é essa: Matheus se candidata a vereador, Leandra se candidata a vereador, depois vocês vão subindo aos pouquinhos e aí vão nos ajudar no país. Obrigado, Maria Mauro, por seu comentário, é algo a se pensar. Leandra, você, em Uberaba, se candidataria a vereadora? Me candidataria, mas não agora, nem amanhã, mas eu penso nessa possibilidade. Em 2024. Mais pra frente um pouco, porque eu queria estudar bastante. Se eu for entrar, eu quero entrar pra fazer a mudança. Eu não descarto essa possibilidade, só que o que eu vejo que precisa ser trabalhado de uma forma mais firme é a educação política na sociedade. É por isso que eu fiz Jovem Politicando. Porque eu queria mudar, pelo menos aonde eu vivo, sabe? No meu bairro, pelo menos, assim, na região onde eu tô aqui. Porque se eu conseguir ver que aquilo tá funcionando, que de fato tá promovendo mudança, aí eu posso expandir e querer trabalhar isso na cidade. Então eu penso, primeiro é educação política, primeiro é mudar a forma como que as pessoas pensam, é capacitar cada ser humano, cada indivíduo a ver a realidade de uma forma real, ver que a política ela funciona assim, 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 e você deve acompanhar, fiscalizar principalmente e ter uma criticidade sobre tudo que acontece. Então, primeiro, antes de querer entrar em política propriamente dita, eu quero muito fortalecer o projeto Jovem Politicando, eu quero cada vez mais estar junto dos jovens e trazer o jovem junto para a política, para que todos possam participar e fortalecer aí lideranças jovens para se possivelmente candidatar e fortalecer a nossa política cada vez mais. Eu vou fazer um rápido intervalo, Leandro, e na sequência a gente tem assunto a comentar também a nível nacional. A saída de Dória e Moro ajudaria Ciro Gomes a construir alianças. E ministro da Educação, Milton Ribeiro, é exonerado após denúncias de corrupção. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim, 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Música e notícia. Músicas selecionadas e as principais informações do dia. Música e notícia. Apresentação: Zuleide Souza. A
Acesse no YouTube Rádio Clube 98 de Patos de Minas e assista ao vivo, com som e imagem, a programação da Rádio Clube 98, 24 horas por dia. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades. Rádio Clube 98, a marca da informação. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. E são 7h12. O Luiz Leite está perguntando: boa noite, Matheus. Ela é formada em ciências políticas, para gostar assim? Acho que tem que ter formação política, viu? Obrigado. É o Luiz Leite participando. Você é formada, ô Leandra, mas é assim como você disse, né? Você está procurando formação para seguir no mundo político. O seu microfone verifica, por favor. Sim, pronto. Agora sim. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Luiz, eu não sou formada, eu tenho 18 anos. Eu acabei de entrar agora na faculdade, estou cursando Direito, que é uma área que eu gosto muito. E eu sei que vai me capacitar bastante, vou ter acesso a muita informação, ao conhecimento que eu preconizo muito. E Ciências Políticas é a segunda formação que eu pretendo fazer. Então agora eu estou formando em Direito, estou no primeiro período e depois eu quero fazer Ciências Políticas, fazer uma pós-graduação, mestrado. Aí sim a gente vai começar nessa jornada do conhecimento e do estudo. Muito bem, a gente chega aqui na Rádio Clube 98 para comentar os assuntos do dia, mas, Leandra, eu tô surpreso, Tô surpreso porque o Dória ficou até meio assim apaixonado, ficou chateado. Dória não, né? O Moro. Porque não estão pensando em mim, não estão me considerando como terceira via, não me chamam para o debate de terceira via. Mas eu vou ser sincero, viu? O Moro, cada vez mais, ele nos deixa mais frustrados com as posições dele. Saída de Dória e Moro ajudaria Ciro Gomes a construir alianças. Eu ainda prefiro outro nome. Desculpe, engasguei. Desculpe a você, ouvinte, a minha convidada. A avaliação da pré-campanha de Ciro Gomes é que a diminuição da terceira via é benéfica para o cearense. A saída de João Dória e de Sérgio Moro da corrida presidencial ajudaria Ciro Gomes na construção de alianças. A avaliação é do núcleo da campanha do cearense. Moro, que está de saída do Podemos para o União Brasil, é o principal competidor de Gomes na terceira via. Os dois se revezam como terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, isso é fato. Já a saída de Dória, que o governador agora está dizendo se tratar de uma especulação, não implicaria em dizer automaticamente que o PSDB não terá candidato, já que Eduardo Leite ainda busca ser o nome tucano nas eleições deste ano. E aí eu observo que Eduardo Leite, a gente tem Bolsonaro, que gosta de se posicionar de forma muito acalorada. O ex-presidente Lula, da mesma forma. Ciro Gomes, nem se fala. Ele disse que ia receber a turma do Moro na bala. Isso foi frase do Ciro Gomes. Agora, o Eduardo Leite, ele renunciou ao governo do estado, deixou o estado do Rio Grande do Sul, com obras por toda parte. Eu acompanho nas redes sociais, percebo que seria, de todos os candidatos, o mais inteligente para uma terceira via. Tanto Dória quanto Leite têm um desempenho fraco nas pesquisas, atingindo no máximo 2% das intenções de voto. Leandra, será que o Eduardo Leite não consegue dar uma guinada se o Dória sair? Será que não é um nome forte? Ciro Gomes consegue passar Bolsonaro ou Lula e ir para o segundo turno? O que você acha? Porque uma coisa está certa: a candidatura de Dória vai ser um esculacho para ele. É melhor ele desistir, porque as pesquisas são claras. A campanha que ele fez com relação à vacina mostrou que ele gosta de ficar no galho que mais lhe convém, porque afinal de contas, na eleição foi Bolsodória. E agora Dória não gosta de Bolsonaro? Que político é esse? Pois é, vamos analisar por parte cada saída de cada um e no final a gente faz um apanhado geral. Por exemplo, será que seria essa uma grande reviravolta, né? Já que a gente viu nas últimas semanas
que o governador, o João Dória, ele reafirmou várias vezes que as prévias do PSDB, elas deveriam ser respeitadas. Não sei se você ficou sabendo disso aí, dessa polêmica que teve dessas prévias. E ele dizer isso, que as prévias deveriam ser respeitadas, ele deu uma margem de interpretação para que ele quisesse se manter ali como candidato a presidente. Ele ganhou e ele teria a prerrogativa de ser o candidato a presidente. Então, ele desistindo dessa candidatura e permanecendo no governo do estado, inclusive sem a possibilidade de se candidatar a algum outro cargo, isso representa uma grande reviravolta, possivelmente inclusive para o Eduardo Leite. E como foi confirmado, isso abre espaço para o Eduardo, que possa se oferecer aí como candidato do PSDB, ou que o PSDB se alie aos partidos de terceira via em torno de um outro nome. O João Dória, ele tinha um problema nas pesquisas eleitorais gigante, porque ele tinha uma intenção de voto ali de 2% em média, e uma rejeição muito alta. Então eu acho até positivo essa saída dele, porque ele ia ficar ali e não ia conseguir ganhar voto nenhum, porque a rejeição dele era de cerca de 30%, é a terceira maior rejeição. Ele estava atrás somente do Bolsonaro e do Lula. Então, talvez tenha sido esse o motivo da sua desistência, essa pressão e essa noção de que ele não iria conseguir. E ele tem dito, inclusive, que ele considera que o mais importante não é o nome, o mais importante é um projeto. E isso é uma possibilidade da terceira via conseguir romper com a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, ele é um governador de São Paulo, e o governador de São Paulo é um nome que se cacifa para se candidatar à presidência da República, isso é fato. Agora, saindo um pouco da visão do Dória, né, desse personagem, e indo para o Moro agora. No caso dele, a gente tem que ver o que vai significar politicamente essa saída do Podemos, que é o partido que ele inicialmente estava candidato, estava filiado, e a chegada dele na União Brasil. Se isso se traduz na busca por uma vaga no Congresso Nacional, ou se ele pode surpreender e buscar uma chapa para buscar a rampa lá no Palácio do Planalto. A gente não sabe, são várias interpretações e são várias possibilidades. Uma pessoa interna do partido teria levado essa decisão dele, né, de que ele decidiu de ser candidato a presidente para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado, só que isso ainda não foi confirmado. É apenas algumas especulações. E, inclusive, só para relembrar, União Brasil, ele é a união do antigo partido PSL com o Democratas. E a ala do Democratas, que integra o partido, ela disse que ela só vai aceitar o Sérgio Moro se ele desistir da sua candidatura à presidência. Ou seja, você só vem para dentro se você for candidato a federal ou outra coisa. Candidato a presidente, Então, assim, a gente tem o Rodrigo Garcia, que iria apoiar o Dória, mas possui aí uma inexpressividade do ponto de vista da viabilidade eleitoral. Isso, juntamente com a candidatura desastrosa do Dória, ela fez com que o PSDB implodisse. O PSD implodiu. PSDB, desculpa. O que vai acontecer agora é uma polarização maior nos estados, praticamente todas as capitais, porque vai ter um candidato no viés do Bolsonaro e um candidato no viés petista. Então vai ter essa polarização nos estados também. E assim, eu não acho que o Dória venha se reeleger, né? Isso faz com que seja fortalecida a polarização entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio lá de São Paulo. Então, se a polarização federal já estava às claras, as estatais vão vir com força também. Então a gente tem que analisar. Aí vem a criticidade, que eu já tinha falado, e também essa educação política de você pesquisar e ver o que está acontecendo. Será que foi positiva essa saída do Moro, do Dória, justamente pelo que a notícia disse dessa questão da aliança do Ciro Gomes? Porque se os candidatos estão saindo, aquelas pessoas que iriam votar neles vai ir para algum dos dois, ou vai vir ali a terceira via para derrotar essa polarização. A gente vai ter que acompanhar, ver quais vão ser as prerrogativas e também os possíveis andamentos de qual candidato vai vir aí para ser um candidato forte para derrotar essa polarização. E, claro, essa saída do Dória e do Moro, com certeza, foi um aval
para que o Ciro Gomes pudesse fortalecer as suas alianças políticas e também, consequentemente, se fortalecer lá dentro do ambiente político em si. A participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98, vamos ouvir o Maurício. Boa noite, Rádio Clube, boa noite, Matheus Alves, tudo bem? Boa noite. Eu liguei agora, estou ouvindo um debate aí de alto nível, muito bom, mas eu tive uma dúvida seguinte que eu não vi ninguém responder ainda. Nós temos bancada evangélica, temos a bancada ruralista e temos a bancada militar e evangélica, que é atrelada à bancada ruralista. Uhum. Esses três segmentos formam um só, que dá resultado no Centrão e que dá resultado na política brasileira. Não é isso? Por que não tem uma bancada católica, uma bancada de professores? Hein? Não tem, nem uma bancada católica nem de professores. Por isso que hoje, para chegar nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara de Deputados, o que acontece? Ou você tem que atrelar-se ou nos ruralistas, ou na evangélica, ou na militar, que tem quase 300 deputados. Quase 70% dos deputados são dessas bancadas. E eles fazem o que bem entendem. Essa corrupção que hoje está na política, está lá hoje, atualmente, está mostrando o que eles são. E eles vieram isso, não é de agora não. Isso vem do século passado. Então, estão aí defendendo arma de fogo, defendendo pena de morte, defendendo golpe militar. E nós, católicos e professores, estamos assistindo de camarote. Somos minoria. Certo? Boa noite para vocês. É a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98, Shell de Areado. Alô, Shell, boa noite. Ô, Matheus Alves, muito boa noite, Shellzinho do Areado. Boa noite. Ouvir você, naturalmente, é muito mais gostoso que ver os telejornais cheios de bang-bang, né? Muito melhor, claro, obrigado, evidentemente, né? Muito obrigado. Essa menina aí, a Leandra, é isso mesmo? Isso. Ela sabe muito de política, parabéns pra ela. Agora, uma coisa que eu não concordo com a política do Brasil é que faz política com determinada classe social do país. Atualmente só se faz política para o rico, para o poderoso. O preto e o pobre são sempre discriminados nesse país. Toda a vida foi e toda a vida será, lamentavelmente. Um abraço, boa noite. É a participação do Shell de Areado aqui no De Tudo Um Pouco. Leandra, em seguida você pode comentar a participação dos ouvintes. É claro, nosso telefone está liberado para o ouvinte participar. E a gente vai trazer uma pesquisa também do Poder Data, que Bolsonaro cresceu. E Bolsonaro está crescendo nas pesquisas, viu? Quanto mais se aproxima de fato a campanha eleitoral, Bolsonaro tem crescido e tirado o sossego de Lula. Mas, Leandra, com relação à participação do Maurício e depois a do Shell, fica à vontade. Pois é, Maurício, obrigada pela sua participação, obrigado também ao outro ouvinte nosso que participou. Eu acho engraçado que todos os problemas que vocês trazem aqui para o debate, que vocês evidenciam, isso está errado, isso precisa ser mudado, porque que é assim? Tudo tem como solução a participação do cidadão. Tudo tem como solução a consciência política. Todo problema que trazem aqui no nosso debate tem como solução isso aí, ó. Então, igual o Maurício evidenciou, que os professores, a bancada que não existe, no caso a católica, não tem a representatividade ali. Não existe uma bancada para os professores, uma bancada para os católicos, uma bancada para outras camadas populares. E é justamente aí que vem novamente a educação política e vem a nossa consciência política. A gente saber votar nas pessoas certas, saber votar nas pessoas que vão vir aí para fazer uma renovação. Escolher para que a gente tenha lá dentro do Congresso Nacional um Congresso plural. Pessoas que não defendam interesses próprios e pessoas que saibam trabalhar em equipe, que tenham respeito com o próximo, que saibam ouvir as ideias do outro, sem querer levar para o lado pessoal, saber trabalhar com dignidade e com respeito. Não levar para o lado pessoal, mas sim debater as ideias. Porque a gente tem que pensar, não é, será que é de esquerda, será que é direita, progressista, conservador? Pensar no Brasil, meu povo. Pensar, eu quero escolher alguém que represente o Brasil.
Eu quero escolher alguém que me represente. É claro que a gente nunca vai conseguir escolher uma pessoa e botar lá dentro que represente de forma homogênea todos os ideais de uma sociedade heterogênea. Nós somos seres plurais, nós somos seres pensantes e com ideias que muitas vezes se divergem. Mas isso é um ponto positivo, isso não é um ponto comum. Pelo contrário, que as pessoas pensam, a pessoa pensa diferente de mim, a gente não consegue ter o diálogo. É justamente aí que está o erro. A gente deveria ter um diálogo, sim, com pessoas que pensam diferente da gente. Porque é a partir dessa conversa que vão surgir ideias, que vão surgir novas propostas e soluções para os problemas mais comuns e diários do nosso dia a dia. Então, como é que seria possível resolver essa problemática da falta de representatividade para cada setor social, cada camada populacional? Escolher pessoas plurais, escolher as pessoas que te representam. Eu queria tanto que um Congresso Nacional lá tivesse alguém que representasse a causa dos jovens. Eleja um jovem, eleja alguém que represente o jovem. É isso. É a gente escolher as pessoas certas. A nossa eleição desse ano, 2022, está todo muito focado na presidência da República. Gente, a gente não vai votar só em presidente. Tem os deputados. O presidente, ele não trabalha sozinho. Se a gente tiver essa consciência de que o presidente não trabalha sozinho, a gente vai ver que um dos problemas para que a sua atuação seja efetiva é a falta de apoio do Congresso. São os deputados, são os senadores que por vezes, infelizmente, trabalham não em prol do Brasil, mas trabalham em prol dos seus interesses próprios e com interesses escusos ali. Então, a gente tem que ter essa percepção, sabe? A gente precisa passar a ver a política de uma forma menos odiosa, de uma forma menos apática. Ter essas percepções que eu falei. Se eu quero que alguém me represente, que represente essa causa, eu preciso primeiro eleger alguém que represente essa causa. Vamos mudar quem está ali dentro, vamos renovar esse Congresso Nacional, essa Câmara dos Deputados, pelo amor de Deus. Vamos colocar gente nova, vamos colocar pessoas com ideias novas, que são respeitosas, que respeitam a opinião do próximo, que saiba trabalhar em equipe. Não é só porque eu sou de uma visão diferente da sua que significa que a gente não possa trabalhar. Claro que não, vamos trabalhar em equipe, vamos trabalhar em conjunto. Vamos elaborar uma proposta que traga uma resolução efetiva para aquele problema que a gente vive diariamente. Então, Maurício, obrigada pela sua participação e obrigado também ao outro ouvinte. Como é que ele chama mesmo? É Gil? Hoje já foi a participação do Maurício e do Shell de Ariado. A Shell de Ariado. Então, muito obrigada pela sua participação. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse diálogo. Eu gosto muito desse programa Clube 98, pelo programa do Matheus Alves, porque o diálogo ele acontece, a gente debate, a gente aprende junto. Eu aprendo muito com os ouvintes, com você, Matheus, e eu gosto disso, que a gente dialogue, que a gente converse, que a gente aprenda juntos e dialogue de forma respeitosa. Muito bem, Leandra. Essa Leandra Cibele participando direto da cidade de Uberaba, aqui no De Tudo Um Pouco. Leandra, eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência, porque o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi exonerado após denúncias de corrupção. E também vamos falar a respeito da pesquisa Poder Data, em que Lula tem 41%, Bolsonaro 32%, Ciro 7% e Moro 6%. Não saia daí. De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já. Churrasco Bom Chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte. Ambiente familiar, música ao vivo. O melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco Bom Chimarrão. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento
Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Completa área de supermercado, açougue e verduras. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-2500, 3814-4775. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Conheça os benefícios de ser um associado do plano familiar da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Rua Ouro Preto, 787, bairro Várzea. Telefone 3821-4945. Natureza Viveiro de Mudas. Mudas frutíferas, hortaliças nativas, flores em geral. Ainda projetos de execução de jardins. BR 365, quilômetro 408, depois do viaduto sentido a Uberlândia. Telefone 3822-5275. Rádio Clube. Classificado Citim apresenta De Tudo Um Pouco. As polêmicas do dia. A participação do ouvinte. Debates, entrevistas, humor, fofocas, receitas culinárias, responsabilidade social, esporte, cultura, muita música e diversão. De Tudo Um Pouco, de segunda a sexta-feira, no ar, no rádio e no Facebook, de 17h30 às 21 horas. De Tudo Um Pouco, agitando as noites da Clube, com Matheus Alves. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa De Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Pesquisa para a presidência da República, Poder Data, Lula tem 41%, Bolsonaro 32%, Ciro 7% e Moro 6%. Pesquisa Poder Data, divulgada hoje pelo site Poder 360, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na liderança da disputa pela presidência, com 41% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro do PL, que busca a reeleição, aparece em segundo, com 32%, uma diferença de 9 pontos percentuais. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Na sequência, vem os ministros Ciro Gomes, do PDT, com 7%, e Sérgio Moro, do Podemos, com 6%. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 3%. O deputado André Janones, do Avante, 2%. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e a senadora Simone Tebet, do MDB, tem 1% cada. A informação: Ciro, Moro e Dória estão tecnicamente empatados. A gente, então, retira o nome de Moro e, por isso, então, essa pesquisa ela não é... ela não tem como fazer um comparativo, porque se levando em consideração que jamais o eleitor de Moro é eleitor de Lula ou Ciro, é eleitor de Bolsonaro. Então Bolsonaro pode subir aí 6 pontos na pesquisa, levando em consideração que o eleitor do Moro vai todo pro presidente Jair Bolsonaro. Aí agora Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados, levando em consideração essa desistência do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ciro, Moro e Dória estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Janones empata tecnicamente com Moro e Dória, mas não alcança o pedetista. Dória, Janones, Leite e Tebet também empatam, considerando a margem de erro. Vera Lúcia, do PSTU, e Luiz Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos e nulos somam 5%, e aqueles que não sabem e que não querem votar e não irão votar são 2%. Não é possível fazer uma comparação com o levantamento anterior do Instituto, divulgado no dia 16 de março, porque houve uma mudança nos candidatos testados. Neste, houve a inclusão de Vera Lúcia. Neste caso, não é possível fazer um comparativo com uma nova pesquisa, porque Moro desistiu de sua candidatura. Lula e Bolsonaro concentram 73% das intenções de voto, enquanto os demais pré-candidatos juntos somam 20%. A pesquisa do Poder Data foi realizada com recursos próprios da empresa do Grupo Poder 360 Jornalismo, de 27 a 29 de março de 2022, quando foram entrevistados por telefone 3.000 pessoas a partir de 16 anos de idade. O levantamento foi feito em 275 municípios das 27 unidades da federação. O intervalo de confiança é de 95%, segundo o Instituto.
e o registro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é BR 06661/2022. O cenário de primeiro turno, Lula segue na liderança com 41%, Jair Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 7%, Sérgio Moro, que não será mais candidato, com 6%, João Dória com 3%, André Janones com 2%, Eduardo Leite, Simone Tebet com 1%, Luiz Felipe Dávila do Novo e Vera Lúcia do PSTU com 0%, ou seja, não pontuaram. Brancos, nulos e não sabem somam 7%. Distância entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Lula fica com 50% das intenções de voto, Jair Bolsonaro com 38%, brancos, nulos e não sabem somam 12%. Leandra, agora o cenário eleitoral com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, agora tem uma tendência de mudança, porque afinal de contas eu entendo, na minha análise, no meu mundinho, na minha bolha, na minha cabecinha, eu entendia que Bolsonaro com 32%, ele estava aí, a direita estava um pouco rachada porque havia Moro na disputa. Agora Moro sai da disputa, então Bolsonaro tem uma tendência de crescimento, ou você discorda? Microfone. Agora sim. Eu concordo agora com você. Sim. A gente pode observar que os eleitores, né, do Moro, já que agora ele saiu, possivelmente, na minha opinião, eles vão ali pro setor do Bolsonaro. Então, é o que a gente conversou agora há pouco. Essa saída desses dois ex-pré-candidatos à presidência, elas vão possivelmente fortalecer o agrupamento político do nosso presidente da República. E, segundo uma pesquisa que eu li também, possivelmente o Bolsonaro ele pode ultrapassar o Lula lá para junho a julho, porque ele vem crescendo muito, ele vem conseguindo apoio aí do Nordeste, um forte apoio do Nordeste, e também da bancada evangélica, que ele está conquistando. Então, então, igual você falou, ele está crescendo aí, o índice de rejeição do Bolsonaro também está diminuindo bastante, e possivelmente ele venha aí ultrapassar o Lula, pelos que as pesquisas mostram. Só que no cenário político a gente nunca tem certeza, né, Matheus? A gente vê, com base nos anos anteriores, o quanto um mês ele pode mudar drasticamente os rumos políticos que a gente observa. Principalmente por causa de quê? Por causa do Partido União Brasil. Quem será que eles vão lançar como candidato à terceira via? Porque isso é uma possibilidade gigante também. Desse possível candidato vir a derrotar a polarização existente entre esses dois personagens políticos. Só que a gente não sabe o que vem acontecer, não sabe quais são as estratégias deles, o que eles pretendem fazer aí para mudar os rumos da nossa política. Então nunca existe uma certeza. O que existe são as avaliações, são as nossas opiniões aqui, pontuais e atuais do que está acontecendo. Se for seguir esse rumo que o presidente está tendo, de aumento nas pesquisas eleitorais e inclusive nas pesquisas espontâneas que acontecem, em que o povo vai lá e vota e participa. Pesquisas ele também está tendo um percentual muito alto aí, o que vem em contraposição com as pesquisas que está acontecendo. O Datafolha, por exemplo, ele tem um índice, nas pesquisas espontâneas ele tem outro, a gente nunca sabe ver aí o que realmente está certo ou não, sem levando em consideração também a margem de erro, que a última pesquisa que teve, a margem de erro, se eu não me engano, foi de quase 3,2%. É uma margem de erro considerável. Só que não tem como ter certeza com o cenário político que a gente tem. Ele é muito volátil, toda hora tá mudando, toda hora pode acontecer algo que vai surpreender a gente. Muito bem, Leandro, eu preciso fazer mais um rápido intervalo. Na sequência a gente volta para encerrar. Ministro da Educação Milton Ribeiro é exonerado após denúncias de corrupção. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar para você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook.
Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou catirar? O lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Fazer parte de uma instituição financeira como o Sicoob Credipatos é participar ativamente dos resultados e decisões da sua cooperativa. É ter autonomia para falar direto e sem burocracia com todo mundo, do atendente até o presidente. É ter acesso às linhas de crédito e às melhores opções de investimentos para transformar seus planos em realidade de forma prática e descomplicada. Fazer parte de uma instituição financeira como o Sicoob Credipatos é ser muito mais que um número, é ser um dos donos. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Já são 15 agências em Patos de Minas e região e agora também presente no estado de Goiás. Faça parte. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente volta com a participação de Leandra Cibele e para encerrar, Leandra, ministro da Educação Milton Ribeiro é exonerado após denúncias de corrupção. Será que o governo Bolsonaro vai encerrar 2022 com escândalo, principal escândalo na área da educação? Pois é, vamos dar uma pincelada no que aconteceu pro ouvinte que tá nos ouvindo aí, às vezes não sabe o que tá acontecendo. O que aconteceu, né? Milton Ribeiro, nosso ex-ministro da Educação, ele decidiu por exoneração do cargo dele, mesmo ele não tendo sido acusado ou ter sido comprovado o envolvimento dele nesse esquema de corrupção aí com a bancada evangélica. O ex-ministro, ele tinha enfrentado algumas pressões de oposição por um suposto esquema de lobby que teria sido cometido pelos pastores, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, que teriam usado a pasta, que é o Ministério da Educação, para favorecer a distribuição de recursos para algumas prefeituras. Inclusive, vale ressaltar que o próprio Milton Ribeiro, quando ele soube dessas supostas irregularidades, ele enviou um ofício lá para a Controladoria Geral da União para que os casos fossem investigados. E depois ele divulgou uma carta aos brasileiros e ele disse nessa carta que ele tem plena convicção que ele jamais praticou qualquer ato criminoso e defendeu, inclusive, a investigação dos envolvidos. A exoneração, inclusive, ela já foi publicada no Diário Oficial da União. E o nosso presidente Bolsonaro, ele disse que ele iria pôr a cara no fogo por Milton Ribeiro, só que uma semana depois ele sai da pasta. É uma maneira dele tentar se afastar dessa história, afinal de contas essa bomba estourou no colo dele, né? Porque o ministro disse na gravação lá que ele estava fazendo aquele lobby a serviço do presidente. Olha só que coisa. Então um governo que a cada 43 dias de média ele muda um ministro, por um lado, que bom que muda, para não passar a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada, mas, por outro lado, isso mostra a incapacidade de escolha de bons jogadores políticos nos ministérios. E o que foi observado, Matheus, é que tem aí uma máfia de prefeitos e governadores e algumas pessoas evangélicas, mas, em concreto, contra o Milton até agora não foi divulgado nada, mas é indispensável que ele seja afastado para que haja algumas investigações sérias, coisas, que as investigações sejam feitas. E, de forma assim, vamos dar um parênteses agora para alguns piegas. Eu acho triste a forma de que tudo está sendo feito, esse sorteio político, esse entra e sai das pastas, porque isso instaura na política uma instabilidade. A gente não está dando conta de ninguém,
tem um ministro da Educação, ele entra, nossa, acontece alguma coisa, sai, aí o nosso candidato, o presidente Bolsonaro, ele vai lá, troca o comando, pega outra pessoa, coloca. Então, essa instabilidade, ela é preocupante. Eu fico triste em ver o que está acontecendo, essa instabilidade política. Então, mas assim, o que eu penso é que bom que ele saiu para que haja essa investigação e que traga outra pessoa aí para continuar até o finalzinho do ano um trabalho sério. Como ele saiu agora, possivelmente quem vem ocupar o lugar dele é o secretário do Ministério de Educação. Muito bem, a participação de Leandra Cibele aqui na Rádio Clube 98. Leandro, o seu destaque final. Obrigada, Matheus, por mais esse debate político. Foi ótima a participação dos ouvintes. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook ou também pela rádio aí no seu carro, na sua casa. Fico muito feliz em ver que essa participação está acontecendo numa rádio tão maravilhosa quanto essa. E agora eu quero deixar um abraço para minha família aí de Patos, que tá te ouvindo, Matheus. Eles são ouvintes assíduos do seu programa, viu? Eles estão toda quinta-feira ouvindo e acompanhando a participação. E um abraço também para a Giovana, que é a nossa voluntária do projeto aí em Patos de Minas. E um abraço para você, Matheus, e até quinta-feira que vem. Obrigado e até quinta-feira que vem, se Deus quiser, Leandra. Forte abraço. Igualmente.